Bom, gente, começando então mais um módulo, mais uma aula aí para você. E hoje vamos falar do governo João Goulart e o desfecho, que foi o golpe de Estado lá de 31 de março de 64. Então vamos lá, né? Você está lembrando como que foi o fim do governo Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros, ele em 25 de agosto de 61 renunciou e começou uma crise, não é? Porque o vice estava na China e os ministros militares queriam dar um golpe de Estado, né? E já eles assumirem a presidência, não queriam deixar o vice João Goulart assumir. Então, do João Goulart voltar da China, vindo para o Uruguai e entrar no Rio Grande do Sul, onde estava lá o Leonel Brizola, foi aquela crise toda e houve uma negociação para que ele então tomasse posse, mas dentro de um regime parlamentarista. Foi feita uma emenda na Constituição brasileira, e então em 7 de setembro de 61 ele tomou posse, mas dentro de um regime parlamentarista de governo, e aí quem governaria mesmo é o primeiro-ministro, que seria o chefe de governo, e o João Goulart teria suas funções reduzidas a chefe de Estado. Foi essa a negociação, né? O Brizola, que era o cunhado, inclusive, do João Goulart e governador do Rio Grande do Sul, não concordava com essa situação. Inclusive, isso começa a gerar um certo estremecimento entre o João Goulart e o Leonel Brizola. Né? O Brizola queria que o Jango trucasse, que o Jango fosse firme, que ele teria que assumir como presidente mesmo, porque era o que a Constituição dizia. O João Goulart já foi para uma outra tática de negociar, tomar posse, e aí que depois, com o tempo, ele recuperaria, né, o seu poder total. Aliás, tática que se mostrou realmente verdadeira com o tempo. Então, 7 de setembro de 61, a solução parlamentarista dá o governo da presidência do Brasil ao João Goulart, embora ele fosse só o chefe de Estado, o chefe de governo seria o primeiro-ministro, e quem foi escolhido como primeiro-ministro foi um cara do PSD, né, que era o partido de maioria no Congresso, que era o Tancredo de Almeida Neves. Não Tancredo Neves, que tinha uma certa afinidade com o João Goulart, vamos dizer que isto é verdade mesmo, porque ambos tinham sido, lá nos anos 50, ministros do Getúlio Vargas, né, do segundo governo Getúlio Vargas. O Tancredo Neves tinha sido ministro da Justiça lá, enquanto o João Goulart tinha sido ministro do Trabalho. Então os dois tinham uma certa convergência política, né? Embora um fosse do PSD e o outro fosse do PTB. E aí, inclusive, desse trabalho em conjunto, dessa primeira fase, então vamos dizer assim, do governo João Goulart de 61, parlamentarismo, né, que vai rolar até 63, desse governo meio de convergência entre esses dois personagens políticos, sai uma lei até muito importante para a história do trabalhador brasileiro, que é o 13º salário, né? 13º salário, ele existe então desde 1962, quando durante o primeiro-ministro Tancredo Neves isto foi implantado, né? Só que aconteceu uma coisa, que o Tancredo, ele tinha sido candidato em 1960 ao governo de Minas e tinha perdido o governo de Minas em 60, não é, para o pessoal da UDN. Tinha perdido para o Magalhães Pinto. Então é importante você saber aqui nesta aula que entre 60 até o golpe de 64, né, então temos um governador de Minas Gerais, que era da UDN, que era o Magalhães Pinto, portanto um oposicionista ao governo João Goulart, né, um governador de um estado-chave que era oposicionista. O Tancredo Neves, sempre em suas entrevistas, em seus balanços de vida, sempre disse que nunca se conformou muito de ter perdido essas eleições aí para governador, porque era uma barbada, né? O PSD era o maior partido em Minas Gerais, né? Ele tinha a liderança nas pesquisas e acabou perdendo até apertado para o Magalhães lá em 60, né? Então, e entregou para a oposição um cargo-chave de governador de Minas, e o Magalhães vai ser um dos grandes articuladores do golpe de 64. E o Tancredo
sempre argumentou que se ele fosse o governador de Minas, esse núcleo aí de conspiração não existiria. Bom, de qualquer forma, então, ele perdeu esse governo, mas ele foi eleito deputado, ele já era deputado federal, mas agora em 62 está vencendo o mandato dele de deputado federal, e aí o que acontece? Ele tem que participar das eleições para se reeleger. Para fazer isso, então, o Tancredo tem que se afastar de ser o primeiro-ministro para concorrer a uma nova vaga de deputado federal. Então, sai o Tancredo de primeiro-ministro, então entra o segundo primeiro-ministro, que foi o Brochado da Rocha. Olha só, o Brochado da Rocha assume, não é, como primeiro-ministro, e ele que também era lá do PSD. E aí, durante este momento do Brochado da Rocha, tem um plebiscito, né, uma consulta popular, não é, para perguntar para o povo se eles querem que continue o parlamentarismo ou se que volte ao presidencialismo. Olha que interessante, né? Quando houve aquelas negociações lá em 61, eles tinham marcado esse referendo, vamos dizer assim, né, em relação a permanecer ou não o parlamentarismo para 66, quando já teria, inclusive, vencido o mandato do João Goulart. Mas aí, durante, então, esse governo do primeiro-ministro, o Brochado da Rocha, os caras anteciparam o plebiscito para 63, para resolver logo, porque senão fica um impasse, ninguém faz nada, é tudo muito provisório. Essa aqui foi a discussão da época. Então, quando teve esse referendo, este plebiscito, não é? Vamos colocar com essas expressões mais soltas, em 63, a população foi, assim, em massa, votar no retorno ao presidencialismo. Né? Em cerca de quase 80% das pessoas que foram votar lá naquele referendo votaram um não ao presidencialismo, portanto, sim ao presidencialismo. Né? Então, gente, nesse momento, tem o retorno ao presidencialismo a partir de 63. Né? A partir de 63 tem uma segunda fase do governo João Goulart, que é a fase em que ele recupera de fato. Olha, ele não disse que ele não mesmo falou para o Brizola naquela época, né, de 61, que ele ia retornar, então retornou. Ele está agora com amplos poderes mais uma vez. Ele é chefe de Estado, mas agora ele vai ser o chefe de governo. Ainda teve tempo de ter um terceiro primeiro-ministro, né, que foi o Hermes Lima, do próprio PTB, que ficou um tempinho, e aí o João Goulart finalmente retoma, é extinto o cargo de primeiro-ministro, e aí o Brasil retoma o presidencialismo. Bom, é aí que vamos ter um desfecho, não é? É aí a fase da radicalização. Assim, não tem como não analisar, gente, essa discussão toda que nós estamos tendo, né, com vocês nesta aula aqui sobre o golpe de 64, a gente tem que retornar de novo a 54. O que está acontecendo nesses 10 anos é uma grande disputa política entre dois lados. Isso a gente já ressaltou com vocês. Veja, tem o lado da UDN e tem o lado do PTB. Tem o lado do capital estrangeiro e tem o lado do nacionalismo, né, do desenvolvimento com as nossas próprias forças. Tem o lado da Embaixada dos Estados Unidos, que é mais do lado da UDN, não é? Que é mais do lado da abertura para o capital norte-americano. Evidentemente que é essa a disputa. E as soluções golpistas por parte da UDN, elas são recorrentes, porque a UDN não consegue no voto popular vencer as eleições, não é? Por meio do sistema. Então ela quer um atalho, ela quer entrar e ela quer usar do apoio norte-americano para um golpe. E isso aconteceu várias vezes, no próprio 24 de agosto de 54. Já seria uma possibilidade da entrada da UDN no governo, depois teve novembro de 55. Durante o próprio governo Juscelino teve duas tentativas de golpe militar, que foi Aragarças, Jacaré e Canga. Não é? No próprio renúncia do Jânio Quadros em 25 de agosto de 61, toda aquela crise que levou ao parlamentarismo. Então são aí, pelo menos aí, eu acabei de citar 5 tentativas de golpe em 10 anos, gente. Então a questão é que toda hora isso está acontecendo. E nesse momento vai acontecer de novo. E uma hora isto dá certo, né? E vai ser agora a hora que o golpismo vai triunfar. É que o próprio João Goulart,
ele opta, inicialmente, quando estamos ainda em 63, ele vai, então, se sentir... Como que você se sentiria? Vamos pensar bem, ó. Pensa bem, ó. Teve um referendo, 80% das pessoas disseram para você governar. Então a gente tem que também entrar um pouco no pensamento e como a pessoa do João Goulart receberia essa informação. 80% das pessoas, mais ou menos, disseram: eu quero que você seja o presidente. Vai lá, cara, e governa. Então, ele vai encarar esses números como um ok da população para que ele tenha um projeto, que ele apresente um projeto e que ele, então, comece a trabalhar a ideia do desenvolvimento, a ideia de superar a inflação, a ideia de como encarar a dívida externa, como que encara o desenvolvimento, não é? Então, aí é o PTB que está no governo. Então, quando é o PTB, é um projeto mais nacionalista, né, mais desenvolvimentista, como todo mundo aqui está sabendo que está acompanhando a aula. Não é? Se fosse a UDN, seria um outro tipo de projeto. Então, a questão é que ele vai montar um ministério com intelectuais, com pessoas realmente muito bem preparadas, e o ministro do planejamento é o famoso economista, né, era o famoso economista Celso Furtado. E o Celso Furtado, ele criou um plano desenvolvimentista, vamos dizer assim, chamado Plano Trienal. Né? Havia um triênio ainda a ser cumprido entre 63 até ele entregar o governo em 66 para um próximo presidente. Então, nesse plano trienal, havia uma série de propostas de reformas, né, e de adaptações para planejar um desenvolvimento para o país. É que aquele momento é o momento do radicalismo. O Congresso está dividido, essas reformas têm que ser aprovadas no Congresso, a UDN sempre vai ser do contra, o PTB vai ser o favorável e o PSD vai ficar em cima do muro. Então as coisas não andam. Então o João Goulart, quando a gente vai saindo de 63 e vai entrando em 64, o João Goulart ele vai radicalizar. Ele fala assim, então não dá, então eu vou de uma outra forma. Né? Então ele preferiu fazer o seguinte, ele resume o plano trienal de uma maneira simples para o povo entender, chama aquilo lá de as reformas de base. Então reformula o projeto, ele chama de reformas de base. Então aí para o povo entender que é o presidente das reformas de base. Está entrando em 64 e agora o João Goulart é o presidente das reformas de base. E ele vai ter uma tática de fazer a implantação das reformas de base por meio de decretos-lei. Então ele já faz como hoje a gente chama de medida provisória, já baixa. Depois o Congresso vai votar, mas já está funcionando, mas depois que o Congresso ele vai analisar se sim ou se não, né? Ele já faz o decreto. Então é mais ou menos assim que ele pensa em implantar as reformas de base. Ele está sendo mais duro, ele está indo de cima para baixo mesmo, ele está meio impondo. É uma certa radicalização do governo, né? E do projeto que ele tinha, que era mais nacionalista, mais antipático ao capital estrangeiro, principalmente o norte-americano. O contexto é o da Guerra Fria, não há dúvida que você tem que analisar tudo isso. Entre as reformas de base está a reforma tributária, que já é polêmico, na reforma bancária, mexe com muitos interesses, reforma educacional, especialmente a universitária, né? E tem duas questões aqui que são centrais, não é? Primeiramente, você tem a reforma agrária, polêmico naquele momento. Lembra que o Juscelino pulou fora disso? Pois é, então. E uma outra questão é, sem dúvida nenhuma, é a lei de remessa de lucros das multinacionais para fora do Brasil. Então, as multinacionais estão estabelecidas no Brasil, elas vão ter lucro. O que elas normalmente fazem? Pegam todo esse lucro e jogam para a matriz lá no estrangeiro. O João Goulart estava querendo disciplinar que pelo menos um pedaço desse lucro ficasse aqui no Brasil e essa multinacional fosse obrigada a investir esse dinheiro no próprio Brasil. Então ele está ferindo alguns interesses assim que são muito poderosos, né? Então essa é a radicalização, né, do João Goulart. Ele está indo firme colocar o projeto dele, está querendo aprovar, inclusive por decretos-lei, né, de cima para baixo. E aí, quando a gente está em 64, claramente, à medida que ele vai radicalizando para este lado, o golpismo da UDN, etc., ele vai também se alastrando. A coisa vai caminhando para ter um desfecho.
Isso era muito evidente, desde 54. Se você olha a coisa de fora, assim, você vê claramente, não é? Então, quais que são os núcleos que tentam, então, conspirar contra este governo? É lá o Magalhães Pinto, é o governador de Minas Gerais, no Palácio Liberdade, que tem um projeto ali claramente golpista. Tem na Guanabara, né? Se falava assim, né? Que o Rio de Janeiro tinha sido a antiga capital, né? Então tinha o estado da Guanabara. Então, que era o Rio de Janeiro, né? O estado do Rio de Janeiro a capital era Niterói, né? Mas tinha então a Guanabara. Vai ter até os anos 70 esse estado da Guanabara. Então, o governador era o Carlos Lacerda, né? O maior dos golpistas daquela época, né? O Carlos Lacerda. Então, você tinha um governador-chave, que era o de Minas Gerais, e o governador do Rio de Janeiro, que era o Lacerda, que conspiravam, cada um no seu palácio, né? De alguma forma. No Rio de Janeiro, inclusive, o núcleo do Lacerda tinha uma ligação com o embaixador dos Estados Unidos, que era um Lincoln Gordon. E esse embaixador dos Estados Unidos, muito afetado pelo clima de Guerra Fria, ele tinha certeza que o João Goulart, na cabeça dele, ele tinha certeza que o João Goulart era comunista, que ele queria ser um Fidel Castro e tal. Ele tinha certeza dessa... É uma visão até um pouco enlouquecida, se você olhar assim de hoje. Mas na época fazia algum sentido para aquele Lincoln Gordon, porque na cabeça dele o mundo era isso, Estados Unidos versus União Soviética. Se você tivesse uma política que questionasse alguma coisa dos Estados Unidos, né, como o João Goulart estava tendo, com certeza você seria comunista. Então, a visão dele era mais radical mesmo, né, desse Lincoln Gordon. Então, tem esse Lincoln Gordon com o embaixador, que era embaixador dos Estados Unidos e morava e vivia lá no Rio de Janeiro, e o Lacerda, que era o DN, que tinha interesse em derrubar, né, o governo do João Goulart. E também em São Paulo, a partir de 63, o governador se torna o Adhemar de Barros. E o Adhemar de Barros também é um oposicionista ao PTB e tudo mais. Ele não era da UDN, era de um outro partido, o PSP, que era forte em São Paulo, mas não era forte nacionalmente, mas o Adhemar também tinha os seus interesses, também que virar um próximo presidente, já tinha tentado 2 vezes e tinha perdido, ele sabia que dificilmente conseguiria ganhar uma eleição nacional, então também ele queria investir, de alguma forma, num certo golpismo. Então, esses 3 governadores, especialmente o Lacerda, que está linkado com o embaixador dos Estados Unidos, esse pessoal, então, tem uma conspiração contra o João Goulart. E o João Goulart, ele não tenta contemporizar quando a gente entra em 64. Ele vai para o radicalismo mesmo, ele vai querendo impor o projeto das reformas de base. Eu acho que aqui também a gente tem que fazer uma análise da vida do João Goulart, né? O João Goulart, ele viveu os 54, né? Ele foi muito influenciado porque aconteceu ali, não é? Ele viu o seu grande líder político também lá em 45, foi derrubado em 45, né? O Getúlio Vargas foi derrubado em 45, mas ele volta em 50, como disse o Getúlio na Carta Testamento, volta nos braços do povo. Fui derrubado, mas voltei nos braços do povo, não é? Então, com certeza, a gente analisando a figura, a mentalidade do João Goulart, não pode deixar de imaginar que essas experiências do passado estavam influindo nele ali no presente, no ano de 64. Ele pensando mais ou menos assim, a gente vai ter um desfecho dessa situação, eu estou aqui meio que trucando, vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir, eles podem me derrubar. É verdade, eles podem me derrubar. Mas se eles me derrubarem, assim, o Brasil está meio ingovernável mesmo. Está muito radicalizado, muito dividido. Você vê as manchetes, gente, dos jornais lá em 64, no ano de 64, né? Claramente, os jornais, eles estão alinhados ao golpismo da UDN, da Embaixada dos Estados Unidos, né? Claramente, os jornais pedem a derrubada do presidente. Aliás, isso aqui não é uma interpretação minha. O próprio jornal O Globo, há uns 10 anos atrás ou mais, né, fez um editorial assumindo essa posição de defensor da derrubada do João Goulart lá. Então, claramente, a imprensa vem alimentando essa situação, né? E o desfecho, ele vai chegando em algum momento, né? O João Goulart vai radicalizando, o outro lado vai conspirando cada vez mais, a imprensa vai, então, tentando ficar do lado do golpismo e chega em março. Março é o desfecho da situação, né? Quando nós chegamos em março de 64,
A reforma de base chega no ponto da aprovação da reforma agrária. Então você tem a reforma agrária e a lei que congela os preços dos aluguéis, ela é assinada, o decreto-lei é assinado pelo João Goulart, mas não é assinado lá no Palácio da Alvorada, em Brasília. Eles fazem um comício na praça pública, no Rio de Janeiro, não é? Esse comício lá na praça pública é 13 de março de 64, é o comício da Central do Brasil. Dizem que o Jango não estava afim de fazer esse comício, mas que o Brizola, né, que na época já não era mais o governador do Rio de Janeiro, mas ele era deputado federal, né, e ele forçou o João Goulart a meio que fazer o comício. E o comício, aprovando e assinando a reforma agrária em público, né, é de fato um desafio. E meio que reforça a ideia dos oposicionistas, né, de que ele está tendo uma guinada à esquerda mesmo, que ele pode, de alguma forma, né, dar o golpe comunista diante, né, daquela situação de Guerra Fria. Talvez fizesse algum sentido isso. E se alguém quer alimentar a população, alimentar a visão da classe média de que ele, de fato, quer ir para o comunismo, o João Goulart está dando toda a oportunidade para alimentar isso, né? Então, é 13 de março de 64, tem esse comício da Central do Brasil, né? E ele, então, assina a reforma agrária, que era uma reforma agrária bem simples, gente. Eram só terras do Estado que estavam sendo desapropriadas perto das rodovias BRs, né? Para serem assentadas a pessoas e tal. E lógico que ali tinha uma ligação com o movimento popular que estava existindo no campo naquela época, chamava Ligas Camponesas, né, chefiadas pelo Francisco Julião. Então havia toda uma radicalização naquele momento de pessoas muito favoráveis à reforma agrária e pessoas que eram das elites muito contrárias. E o João Goulart vai assumir um lado meio pró-reforma agrária, embora não seja um projeto radical, né, mas é visto na época como um projeto radical. Então, assim, como o João Goulart fez a sua radicalização e deu todo o espaço para essa oposição continuar conspirando, ela decide-se pelo desfecho, né? Pelo golpe. Só falta o dia certo do golpe e vai ser ainda no mês de março de 64. Mas era necessário dar uma certa, vamos dizer assim, legitimidade, como se o povo, a população estivesse pedindo para que isso ocorresse, né? Então aí apareceu um padre norte-americano, né? Esse padre norte-americano chamava-se Padre Peyton. Ele, junto com a esposa do governador do estado de São Paulo, que era o Adhemar, era a dona Leonor, né, de Barros, eles fizeram uma passeata, a tal da Marcha da Família, com Deus pela Liberdade. É dia 19 de março de 1964, quando então a Liga das Senhoras Católicas, né, uma parte da elite classe média paulista sai às ruas em São Paulo, né, numa grande marcha, papel picado, com imagens de Nossa Senhora Aparecida, né, com cruz, crucifixo, né, pedindo um governo cristão, né, pedindo a derrubada do João Goulart, porque ele estaria trazendo o comunismo para o Brasil, e o comunismo é ateu, né, vai acabar com a família. Era esse o discurso, né, que estava sendo colocado naquela marcha, e o que acentuava justamente esta oposição e tentava dar um caráter popular àquilo que estava acontecendo, que o povo estaria pedindo uma intervenção. Ao mesmo tempo, os jornais que eram ligados a essa conspiração faziam manchetes reforçando esta ideia. Muito bem, e o governo americano, a embaixada americana também ajudando muito, né, nesta visão, enfiando inclusive dinheiro, né, dinheiro norte-americano, né, para a ideia de programas de rádio que falassem dessa situação desta forma, né, filmes que passassem nos trailers do cinema, antes dos filmes, né, no cinema, que falassem sobre uma suposta comunização do Brasil, né, toda essa operação, inclusive, que a embaixada norte-americana estava fazendo, né, recebia o nome de Operação Brother Sun, né, Operação Brother Sun. Quando, então, acontece no dia, nesses dias de março de 64, nesse momento tão tumultuado
acontece uma greve dos marinheiros, ou seja, militares, mas que são militares de baixa patente. Então você tem uma rebelião dos marinheiros, não se sabe até hoje se essa rebelião ela é insuflada, né? Ou não é, quais são os verdadeiros interesses, mas de qualquer maneira o governo João Goulart ele não trabalha contra os militares de baixa patente, né? Ele não vai contra esses marinheiros, esses marujos, né? Ele tenta compor e tenta resolver a situação numa boa. O que gera uma certa visão dos oficiais, né, do Exército Brasileiro, tanto da Marinha como do Exército, não é, como da Aeronáutica, de que o governo federal, ao compor com esses rapazes de baixa patente, estava querendo o apoio deles para quebrar a hierarquia. Então isso é importante dizer, que essa imagem de que o governo estava quebrando a hierarquia tirou o apoio do João Goulart de muitos militares-chave que ainda eram legalistas, que não queriam o golpe, que defendiam seguir a Constituição e tudo mais. Com o apoio do governo a militares de baixa patente, especialmente esses marujos, esse marinheiro nesta greve, isto também, esta visão foi também cristalizada sobre o governo João Goulart. E aí aconteceu o famoso 30 de março de 64, em que o João Goulart aceitou fazer um discurso no Automóvel Clube do Rio de Janeiro aos sargentos do Exército Brasileiro. Não é? Então, que sargentos também eles não são oficiais, são do baixa patente. Então ele meio que apoiou os marinheiros e está apoiando agora os sargentos. Reforça a ideia de quebra de hierarquia. Então é comício da Central do Brasil apoiando a reforma agrária. E é agora, poucos dias depois, um discurso aos sargentos. Mesmo discurso, gente, sendo, se você leu hoje, moderado, dizendo aos sargentos, respeitem a disciplina e a hierarquia, foi tomado pelos militares de alta patente como sendo uma quebra de hierarquia, né? O próprio Tancredo Neves, que agora ele era o chefe, vamos dizer assim, do governo no Congresso, né? O líder do governo no Congresso, disse para o João Goulart, por Deus, não vá nesse discurso, não faça esse discurso, porque pode pegar muito mal para o seu governo. E o João Goulart insistiu em fazer o discurso. Mesmo sendo um discurso moderado, ele deu, né, meio que de bandeja essa oportunidade de criar a ideia de que ele estava querendo quebrar a hierarquia, querendo usar os militares de baixa patente como sendo seus apoiadores numa futura revolução comunista e tudo mais. É ali, então, em 30 de março, que ele perde completamente o controle das Forças Armadas. Eu insisto com a ideia de que o João Goulart ele tinha consciência disso, mas que para ele, numa linguagem assim, né, de 2020, ele estava metendo louco mesmo. E se ele for derrubado, um dia vai ter uma situação melhor e ele volta ao governo, mas ele vai ser derrubado. Ele era o presidente das reformas de base, o presidente que defendia as classes populares. Em algum momento ele voltaria, que nem o Getúlio caiu em 45 e voltou lá em 51. Era mais ou menos isso que ele pensava. Estava ingovernável mesmo, vamos radicalizar. Bom, isso era 30 de março, que nem eu falei para vocês. O golpe ele começa para valer mesmo, em 31 de março de 64. Ele começa a sair do quartel em 31 de março de 64. O Olímpio Mourão Filho, lembra aquele do plano Cohen de 37? Aquele do falso plano comunista de 37? É o mesmo, agora ele era já o general, o Olímpio Mourão Filho, do destacamento militar lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, que era o estado de Minas governado pelo Magalhães, né, Pinto, da UDN. Então ele pega o seu regimento lá em Juiz de Fora e começa a marchar para o Rio de Janeiro para derrubar o João Goulart, que inclusive estava no Rio de Janeiro naquele dia de 31 de março de 64. A postura do João Goulart não foi enfrentar. Olha que interessante, ele não enfrentou. Ele não quis, então, arriscar entrar numa guerra civil. Ele poderia ter feito isso, né? Bom, poderia ter acontecido essa guerra civil lá em 61 já mesmo, né? Quase que aconteceu. Então ele preferiu ir para Brasília.
Então, em 31 de março de 64, ele não enfrenta aqueles golpistas, né? Então, sai de Minas e vem para o Rio de Janeiro. Sai de um estado da UDN, que é o Magalhães Pinto, para outro estado golpista, que era a Guanabara, vamos dizer. E ele vai para Brasília. De Brasília, ele vai, então, fazer que nem 61. Ele pega o avião e vai para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para encontrar com o Brizola. O Brizola não era mais o governador, mas era deputado naquela época. E eles começam a articular, o Brizola começa a articular a mesma coisa que ele fez em 61, cadeia da legalidade, né, pegar o destacamento militar do Terceiro Exército lá no Rio Grande do Sul para enfrentar os golpistas. Mais ou menos essa é a questão. Só que dessa vez, em 64, a coisa estava muito mais bem articulada, muito mais bem enraizada, com a Operação Brother Sun da Embaixada dos Estados Unidos, com o apoio do presidente americano Lyndon Johnson. Tudo estava meio organizado, até uma frota naval americana já estava preparada para deslocar-se para o Brasil caso o golpe não tivesse êxito e tivesse resistência e tudo mais. Mas então, o João Goulart foi em 1º de abril de 64, ele estava em Porto Alegre. E aí que a coisa evoluiu. A coisa evoluiu para que houvesse de madrugada uma reunião no Congresso Nacional, lá em Brasília, presidida pelo presidente do Congresso, que era o senador Auro de Moura Andrade, e esse senador Auro de Moura Andrade, presidindo a sessão, ele declarou vaga a presidência do Brasil, que o presidente deixou a nação acéfala, porque ele se ausentou do território nacional, que era uma mentira descarada, porque o João Goulart ele estava sofrendo um golpe de Estado e ele foi a Porto Alegre procurar apoio, né? Então, uma invenção, né, do Auro Moura Andrade. E isto é claramente a consolidação de um golpe de Estado, né? Quando se coloca a presidência vaga, quando o presidente está no Brasil, porque Porto Alegre faz parte do território nacional. O próprio Tancredo Neves, que era justamente o chefe, líder do governo do João Goulart no Congresso, você vê que quando o Auro Moura Andrade, na gravação, você escuta, né, e declara vaga à presidência, ele encerra a sessão, corta o microfone de todo mundo. Mas dá para escutar o Tancredo Neves gritando golpista, canalha, 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 canalha. E ele faz aquela análise de que os personagens de 64 são os mesmos personagens de 54, né? É a mesma coisa, está dentro do mesmo processo. E assim, desta forma, a presidência está vaga e o dia 2 de abril assiste então a assumir a presidência o presidente da Câmara, não é? Segundo a lei, né? O presidente era o Jânio Quadros, tinha renunciado. Agora, supostamente, a presidência estava vaga porque o João Goulart estava fora do país, embora estivesse em Porto Alegre. E aí, então, o terceiro seria com o presidente da Câmara, né? E era o Ranieri Mazzilli. Ele acaba, então, assumindo em 2 de abril. E o João Goulart tem que ter uma decisão agora. Ou ele embarca no projeto do Leonel Brizola, de que é resistir com as tropas do Rio Grande do Sul, não é? Fazer a cadeia da legalidade, buscar gente legalista e tentar, então, resistir. E que provavelmente isso vai levar a uma guerra civil, ou desistir. E o João Goulart, então, optou em desistir. O que ele fez? Ele, de Porto Alegre, foi a São Borja, que era a sua cidade natal, que era a mesma cidade, inclusive, do Getúlio Vargas, e de São Borja ele fugiu, porque ele tinha uma fazenda lá no Uruguai. Então ele foi se exilar no Uruguai. Muito na minha cabeça, né? Acredito, de que ele vai lá ficar esperando um momento certo para voltar, se candidatar novamente, porque de fato o Brasil tem graves problemas econômicos e de desenvolvimento e que provavelmente esse governo golpista não vai conseguir resolver e que ele vai se candidatar em algum momento, daqui 4, 5 anos, numa situação melhor, ele ganha as eleições e ele é o presidente das reformas de base e tudo mais. Acredito que ele pensava nisso. Mal sabia ele que o mundo ia para um outro lado. Mas ele então aceita, não é? Ele foge. E é dessa forma então que o golpe acaba se consolidando. O Auro Moura Andrade era o presidente do Congresso, né? Passou a presidência lá para o Ranieri Mazzilli, e o Ranieri Mazzilli vai governar ainda por alguns dias, e vai ser exatamente por esses dias, entre 2 e 15 de abril de 64, que vai aparecer a figura do Humberto de Alencar Castelo Branco, que vai ser então guindado ao primeiro presidente militar do Brasil, e todo esse regime
militar que se estabelecerá vai começar a se mostrar, né, verdadeiramente como que será. Na real, gente, vamos aqui, ó, gente, ó, na real, o que aconteceu ali em abril de 64, em março e abril de 64? Esse golpe de Estado, ele tinha os seus personagens que estavam participando, que era um grupo heterogêneo. Você tinha os civis, desde Magalhães Pinto, governador da UDN, o Carlos Lacerda, governador da UDN, o Magalhães Pinto de Minas Gerais e o Carlos Lacerda da Guanabara. O Adhemar de Barros, do PSP, que era de São Paulo. Esse pessoal civil, né, faz um acordo com os militares, né, isso mais ou menos com as bênçãos da Embaixada Norte-Americana, de que os militares iam entrar justamente com esse discurso de pôr ordem na casa, impedir o comunismo e pôr ordem na casa e acabar com o populismo, com a roubalheira e um governo forte para pôr ordem na casa. E que os militares iam pôr ordem na casa 1 ano e meio, mais ou menos, no máximo 2 anos, e aí logo já teria uma nova eleição, e nessa eleição, claramente, tudo seria arranjado para que alguém da UDN, um civil da UDN, assumisse a presidência lá por 65, né? Eleições em 65, tomar posse em 66. E o Castelo Branco faria um governo apenas para criar esta ideia de ordem e tudo mais. Então seria uma guinada mais conservadora no Brasil, mais à direita, que entregaria no final o governo civil da UDN. Esta era a combinação, né, entre civis conservadores e militares que se deu lá entre 63 e 64, quando tudo foi engendrado e foi pensado. É que a evolução do processo, né, levou a militares mais radicais que o Castelo Branco se apoderassem do movimento e não quisessem largar mais a presidência, né? E, evidentemente, todo esse processo que aconteceu, né, que eu acabei de escrever por vocês, foi chamado por eles, né, de a Grande Revolução, né? A Revolução de 64. Então, na cabeça deles, eles estavam fazendo uma revolução, né? Então esse movimento de 64, esta tal de revolução de 64, se você quiser usar esse termo, que era o termo usado por eles, né, que foram os protagonistas que fizeram isso, né, esse movimento vai acabar levando à ditadura e vai ficar muito claro isso com a evolução do processo. Mas sobre este regime ditatorial que vai se estabelecer, né, no Brasil, de 64 em diante, vai até 85. Se você quiser saber sobre ele, assista a nossa próxima aula. Beleza?